Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 23 de julho, celebramos Santa Brígida. Brígida nasceu no ano de 1303 e era filha do rei da Suécia, uma família nobre que deu muitos santos para a igreja, fundou vários mosteiros, hospitais, igrejas, realmente uma família muito virtuosa. Ela ficou órfã de mãe muito cedo e praticamente quem cuidou da educação dela foi uma parenta próxima, que também era muito piedosa e conduziu Brígida realmente a uma formação cristã, um amor pelo Cristo, pela Virgem Maria, muito grande. Com 10 anos de idade, ela escutou uma pregação sobre o Cristo crucificado que marcou muito a vida dela e a espiritualidade dela. Ela passou a querer viver por aquele Cristo, por quem ela tinha se apaixonado, o Cristo que dá a vida, o Cristo que se consome, o Cristo que ama profundamente o Pai e a humanidade e por isso se dá por inteiro. Então isso marcou muito a mística dela. Com 18 anos de idade, segundo um costume que havia na época, ela foi dada em casamento a um príncipe chamado Ulfo, que era católico, mas era um cristianismo muito superficial que ele vivia. Ele tinha muito o vício do jogo e também muito apego às honrarias desse mundo, ao luxo, às aparências, mas ela, que tinha uma personalidade muito forte, foi muito firme na oração, no testemunho, no diálogo, em lutar pela salvação, pela conversão do seu marido. E, de fato, ele foi se convertendo aos poucos até que virou realmente um homem católico, muito virtuoso, muito de Deus. E depois, inclusive, com a permissão dele, ela fundou um hospital para cuidar das pessoas mais pobres, e nesse hospital ela mesma, mesmo sendo princesa, trabalhava como enfermeira, se dedicando aos serviços mais humildes. O casal teve ao todo 8 filhos, inclusive uma das filhas deles foi canonizada também, é a famosa Santa Catarina da Suécia. Depois que um dos filhos deles morreu, eles ficaram muito abalados e decidiram fazer uma peregrinação que se tornou célebre, uma peregrinação até São Tiago de Compostela. Aquilo foi muito marcante para eles, inclusive, especialmente para a conversão e para a experiência de Deus dele, do príncipe Ulfo. Logo que eles voltaram dessa peregrinação, ele ficou muito doente, uma doença realmente muito grave, tudo indicava que ele iria morrer, mas Brígida teve um sonho em que ficou claro que ele não iria morrer, e ela falou isso para ele, e foi realmente um grande sinal da intervenção divina, que em pouco tempo depois daquele anúncio e daquele sonho que ela teve, ele realmente ficou curado, ficou estabelecido na sua saúde. Porém, alguns anos depois, quando Brígida tinha apenas 32 anos de idade, o seu marido faleceu. E aí ela passou a se dedicar totalmente à educação dos filhos, que ela ainda tinha, mas também dos doentes, dos pobres, intensificou mais ainda a sua vida de mortificação, de oração. Ela costumava passar várias horas da noite em adoração ao Santíssimo Sacramento. Ela vivia com 12 pessoas pobres na casa dela, a quem ela se dedicava, cuidava e ensinava os seus filhos a amar e a cuidar também. Depois, ela seguiu uma inspiração que Deus colocou no seu coração, o que era uma coisa que praticamente não existia na época, que era uma ordem religiosa em que no mesmo espaço haveria uma ala masculina e uma ala separada feminina. Primeiro, ela organizou a parte feminina, seguindo como modelo a regra religiosa de Santo Agostinho. Então, ela fundou primeiro um convento para 60 religiosas e ela mesma se tornou religiosa. Depois, sua filha Catarina, que foi canonizada, entrou nesse mesmo convento. Pouco tempo mais tarde, ela organizou a parte masculina da ordem, que recebeu o nome de Ordem de Santa Brígida. A ordem foi crescendo até que recebeu do Santo Padre a aprovação oficial. A partir da aprovação oficial, ela mesma se mudou para Roma
e se tornou uma espécie de braço direito do Papa, que confiou a ela muitas missões numa época muito difícil para a Igreja, uma época de muitos conflitos políticos, diplomáticos, e ela foi seguindo as orientações do Papa com uma fidelidade muito grande, ela e a ordem que ela tinha fundado, tanto a ala masculina como a ala feminina. Então, ela chegou a fundar, nessas viagens que ela fazia, dezenas de mosteiros, sendo enviada oficial do Santo Padre em várias regiões. Na época, inclusive, em que o Papa estava em Avignon, na França, ela foi uma das forças femininas que lutou para que o Papa voltasse até Roma. Foi muito importante na evangelização da Europa, pela atuação, pelos seus escritos, por ter sido uma profetisa no seu tempo, por ter sabiamente aconselhado o Santo Padre em várias situações, por ter colaborado na evangelização da Europa, fundando vários mosteiros. Não à toa, São João Paulo II proclamou Santa Brígida como uma das padroeiras da Europa. E depois de uma vida intensa, de muita oração, fundando mosteiros, ela era uma pessoa muito mística também, que tinha muitas experiências de êxtase, de profunda intimidade com Deus, uma profunda e madura santidade. Depois de uma vida inteiramente consumida, ela faleceu em Roma no dia 23 de julho de 1373, quando ela tinha 71 anos de idade. Logo depois da sua morte, o corpo dela foi levado para a Suécia, onde passou a ser venerado por várias pessoas que faziam peregrinações e que já sabiam que ela era santa. E, de fato, a sua canonização não demorou a acontecer. 18 anos apenas depois da sua morte, ela foi canonizada. E ela deixou vários escritos espirituais de grande sabedoria, e num desses escritos, em que ela se refere a Jesus Cristo crucificado, que era o núcleo da sua espiritualidade, ela dizia o seguinte: bênção eterna, Senhor meu Jesus Cristo, que na agonia da morte deste a todos os pecadores a esperança do perdão. Quando ao ladrão convertido a ti, prometeste misericordiosamente a glória do paraíso. Louvor eterno a ti, Senhor meu Jesus Cristo, por todas as horas em que na cruz suportaste as máximas amarguras e angústias por nós pecadores, pois as dores agudas de tuas chagas penetraram barbaramente em tua bem-aventurada alma e atravessaram cruelmente teu sacratíssimo coração, até que com um grito rendeste o espírito e de cabeça inclinada o entregaste humildemente às mãos de Deus, teu Pai. Nos inspiremos na vida dessa grande santa, mãe, esposa, religiosa, grande apóstola, defensora da fé cristã, uma profetisa para o seu tempo, uma fidelidade enorme ao Santo Padre, à Igreja, fundadora de muitos mosteiros, grande evangelizadora, uma grande mulher, não só da Idade Média, mas de toda a história da Igreja. Padroeira da Europa, Santa Brígida, rogai por nós.